Você acha que não vai? Desligou? Bom dia a todos. Bom dia. Que alegria estar aqui com vocês, para a gente estudar o Espiritismo, conversar, conviver com amigos, reencontrar amigos, né? Sempre muito bom a gente estar aqui, conhecendo outras pessoas também, mas principalmente refletindo sobre as mensagens que os Espíritos nos trouxeram, lá desde o século XIX, que trouxeram para Allan Kardec, e depois vários outros, né? Outras mensagens, outros livros, outros médiuns. Isso é muito bom até os dias de hoje, porque o mundo espiritual faz parte do nosso mundo. O mundo espiritual está aqui. Uma hora nós estamos do lado de lá, mandando mensagem para quem está do lado de cá, ajudando quem está do lado de cá. Em outros momentos, né, nós estamos, como nesse momento agora, nós é que estamos do lado de cá, recebendo a orientação, o consolo também, o amparo, para a gente passar pelas provas que nós temos que passar aqui na Terra. Isso é importante a gente entender que o nosso planeta é um planeta ainda de provas e de expiações. Ou seja, a gente ainda tem que passar, né, tem que aprender e tem que consertar aquelas coisinhas que a gente deixou no passado. Expiação é mais ou menos isso. É quando nós reparamos, né, quando nós passamos por aquilo que nós não aprendemos no passado. Isso é uma expiação. A prova, e as coisas se confundem no nosso dia a dia, né, a prova, que a expiação, nem precisa a gente entender muito bem a diferença de um e de outro, não tem necessidade. A necessidade é a gente saber que nós estamos aqui nessa vida para aprender. Aprender o quê? Principalmente a ser pessoas melhores. Esse é o principal. Claro que junto com isso a gente aprende uma porção de outras coisas, mas a nossa principal tarefa nessa vida, aqui na Terra, é nós aprendermos a ser pessoas melhores, dar o salto evolutivo, é ter o desenvolvimento, o progresso moral. É para isso que nós estamos aqui. E aí na obra espírita é o que a gente vê, né? O foco é sempre com o desenvolvimento moral. Hoje eu trouxe para a gente conversar uma mensagem do Espírito de Verdade, o Cristo Consolador. Pena que eu não consegui projetar, Miguel fala isso, eu sempre me atrapalho com essas coisas e volta e meia não dá certo. Mas tudo bem, vamos conversando. Fica mais fácil quando a gente projeta, porque aí vocês podem ir lendo também o texto, né? Mas eu vou ver se eu consigo ser o mais fiel possível. Mas já fica aqui a recomendação de fazer leitura em casa, né? Eu vi o Marcelo falando de vários grupos de estudo, isso é muito bom, gente. A palestra pública é meio que um chamariz, né? É meio que vamos lá, né? Olha o que a gente tem aqui. Mas o estudo mesmo, mergulhar no estudo, a gente faz em casa, nos grupos de estudo. É onde a gente vai aprofundando, vai entendendo melhor para ir colocando em prática. Que é esse o objetivo. É a gente colocando em prática, a gente mudando o nosso dia a dia. Sem mudança não faz muito sentido a gente estudar o que a gente estuda. Às vezes as pessoas perguntam, eu gosto muito de estudar, né? Então as pessoas falam, mas para que estudar tanto? Aí é questão de gosto, tem uns que gostam mais, uns que precisam mais, né? Outros precisam menos, que às vezes com passar o olho a pessoa já entendeu, né? Mas só faz sentido estudar se a gente mudar o nosso comportamento, se a gente amar um pouco mais, se a gente ser um pouco mais paciente, aprender a perdoar, aprender a valorizar o outro pelo que o outro é, ter respeito pelo outro, né? Tudo isso que a gente vai aprendendo.
essa mensagem do Cristo Consolador, eu quis trazer ela hoje. Ela está lá na terceira parte, ela está lá no capítulo 6, eu ia falar na terceira parte do livro dos Espíritos, são as leis morais. Ela está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador. Tem 4 mensagens nesse capítulo. É um capítulo bem curtinho, a gente até já comentou isso aqui. Cristo Consolador, ele vem depois do Bem-aventurados dos Aflitos, né? Que é um dos capítulos mais longos do Evangelho. Por que será, né? Porque a nossa vida ainda é cheia de aflição. E aí em seguida vem o Cristo Consolador, que essa é a proposta espírita, trazer a mensagem do Cristo para os nossos dias, para a gente aprender a ser um pouco mais feliz, a viver um pouco melhor, ainda aqui na Terra. Se não der tempo aqui, no mundo espiritual, na próxima vida. Esse é o grande consolo da doutrina espírita, dizer que a gente não tem prazo de validade. Olha que maravilha isso, não tem tempo. Se o tempo já passou, o tempo começa agora. Então vamos começar agora a conquistar isso agora. Então essa mensagem, as mensagens que estão nesse capítulo do Cristo Consolador, ela vem trazer uma orientação para nós, para a gente conseguir levar essa vida aqui na Terra da melhor forma possível. Vem relembrar, diz o próprio Kardec, vem relembrar o que a gente esqueceu da mensagem de Cristo. Vem orientar e trazer nova interpretação daquilo que a gente entendeu errado. E aí, quando eu estava preparando, eu peguei a segunda mensagem, tá? Para quem for ler em casa, é a segunda mensagem que está nesse capítulo, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. São 4. Nós vamos ler um pouquinho da segunda mensagem. As mensagens do Cristo Consolador, do Espírito de Verdade, as mensagens de Jesus que estão na obra espírita, vocês podem reparar que elas são curtas. Elas são simples, mas elas são muito profundas. Essa é uma característica de espírito superior. Espírito superior, quando vai falar, ele fala poucas palavras, e ele diz tudo nessas poucas palavras. Nós não, né? Espíritos imperfeitos como nós, a gente fala e fala mais, escreve muito para não dizer muita coisa. Quando Cristo foi perguntado onde estava a lei, né? Qual era a lei, a verdadeira lei, o que ele respondeu? O maior mandamento qual é? Né? É amar. Amarás a Deus de todo o teu coração, ou seja, com todo o teu sentimento. O coração representa o nosso sentimento, com todo o nosso sentimento. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Fechou o círculo de relacionamento, né? Quem ficou de fora? Ninguém ficou de fora. Então, ele deu, aí está toda a lei e os profetas, disse Jesus. Mas aí nós precisamos esmiuçar esse amar, né? O que é amar? O que é exatamente isso? Por isso vieram outras mensagens para nos esclarecer e nos ajudar a entender. E aí, antes de entrar propriamente na mensagem do Espírito de Verdade, eu só queria lembrar 2 perguntas que eu trouxe do Livro dos Espíritos, que tratam da lei natural. Porque quando eu estava estudando, eu vi que é feliz aquele que pratica a lei, que pratica a lei de Deus. E aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, agora sim, Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde Kardec tratou das leis morais. Gente, se vocês não mergulharam nessas leis, é um convite que a gente tem. A gente já lido várias vezes, agora eu passei a estudar melhor. A gente vai descobrindo coisas nessa parte que eu não tinha prestado atenção antes. Isso é natural também, porque a gente vai mudando, né? Nós vamos mudando, a gente vai lendo outras coisas,
vai tendo outras experiências, vai conversando com outras pessoas, vai ouvindo outras palestras, outros estudos, vai ouvindo outras pessoas, e aí nós mudamos. E quando a gente volta lá para ler essas leis morais de novo, a gente descobre outras coisas. E aí a primeira pergunta daquele capítulo, ó, terceiro capítulo do Evangelho do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é assim: o que se deve entender por lei natural? Então Kardec já quer saber o que é a lei. O que é a lei natural? Né? Os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. Olha esse ponto aqui: é a única verdadeira para a felicidade do homem. Porque eu fico me perguntando, mas por que a gente tem que ir lá estudar as leis morais? Eu gosto de saber por quê. Para quê? Com essa resposta aqui, ó, não sei vocês, mas eu acho que sim. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Aqui já está a resposta, ó. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe, olha ele colocando a resposta na prática. Isso é muito importante, os Espíritos fazem isso. E Kardec, quando os Espíritos não fazem, Kardec cutuca, né? Mas tá, e aí, como é que eu faço? Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. Ah, isso aqui também dá pra gente fazer um seminário, né? A gente só é infeliz, olha o que eles estão falando, quando nós nos afastamos da prática, do conhecimento primeiro, né? A gente precisa conhecer, e da prática da lei de Deus. Isso eu trouxe para vocês para a gente entender por que a gente tem que mergulhar nessas leis, por que a gente tem que mergulhar então no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é isso, Kardec fez o quê? Ele tirou, né, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, nasceu um outro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo isso para explicar para nós, ainda espíritos imperfeitos, como amar. Que nós ainda não entendemos. Infelizmente, a gente ainda não entendeu. A gente ainda é dominado pelo egoísmo, um pouquinho, né? Dominado pelo egoísmo, pelo orgulho e por todas as paixões e os vícios que estão ligados a principalmente esses dois, que são os que, né, que vem aí para baixo, normalmente é filhinho do egoísmo e do orgulho. Mas aqui, esse é o caminho. Se a gente quer ser feliz, esse é o caminho. Mergulhar nessas leis. Aí Kardec, uma segunda questão, lá nesse capítulo também, a 617, gente, dá para acompanhar também, quem tem um aplicativo Kardecpédia, deixa eu falar aqui, né, porque quem tem um aplicativo, ele é gratuito, tá? Grátis na internet, você pode baixar ele no seu celular, no iPhone, ou no Android. Né? Tá de graça nas duas lojas. É um aplicativo que tem toda a obra de Kardec, as 23 obras com relacionamento. Então, se você quiser acompanhar a palestra, né, de quem está falando das obras espíritas, das questões, hoje está até complicado, né, a gente falar assim, ó, Kardec falou tal coisa, aí você coloca lá, será que falou mesmo? Então, para a gente conseguir acompanhar, na verdade, estudar melhor, né? Então você coloca a questão lá, ele puxa a questão do Livro dos Espíritos ou de qualquer obra, né? Então é importante a gente, às vezes a gente está num fila de algum lugar, a gente está, né, num consultório esperando em algum lugar, você está com o celular na mão, geralmente você pode ir fazendo leitura desses textos, né, da Revista Espírita inteira, que tem textos maravilhosos. Pode fazer a leitura aí no seu celular, tranquilo. Nessa questão, a 617, Kardec vai perguntar assim: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito? Porque ele falou que as leis divinas, né, nos trazem a felicidade. Agora a gente quer saber o que é isso? Qual é o âmbito das leis divinas? Aí os Espíritos respondem, eu só vou resumir para vocês, que a questão é um pouquinho grande. Ele fala das leis da matéria, que são de competência das ciências
da matéria, ele explica isso nessa questão, e as leis morais. Então as leis divinas, claro, né, isso é lógico, porque Deus é o Criador de tudo. Óbvio que as leis da matéria também são leis de Deus, mas elas têm um outro objeto de estudo, um outro âmbito, tratam de outra coisa. Daí a gente também fica tranquilo, porque às vezes a gente vê pessoas querendo que a ciência da matéria comprove as questões espíritas, né? Não vai conseguir comprovar, né? Porque o objeto de estudo, o que eles estudam é muito diferente do que o espiritismo estuda, que a ciência espírita estuda, que é o espírito. A física não vai encontrar o espírito, não vai, só se ela mudar o objeto de estudo dela. Então, isso deixa a gente tranquilo também, de não estar preocupado se as ciências da matéria vão fazer essa comprovação ou não. Nós já temos bastante comprovação, basta simplesmente as pessoas quererem pesquisar. Só querer pesquisar tem trabalho de médium aí, né? Que, meu Deus, né? Numa vida a gente não vai conseguir dar conta de estudar e ler tudo, então a gente não precisa se preocupar com isso. Mas no âmbito desse estudo, então, das leis divinas que tratam da moral, é essa parte que vai tratar da nossa felicidade. E aí, olha só, a frase final que está nessa questão e que eu quis trazer, já preparando para a mensagem do Espírito de Verdade, ele diz o seguinte, ele diz que as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria, essa pertence ao domínio da ciência, e as outras dizem respeito especialmente ao homem. Agora olha só o que ele coloca aqui, considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Aí você vai comparar com a frase de Jesus. Olha o que os Espíritos estão falando. Então a gente vê pinceladas da proposta de Jesus aí em questões do Livro dos Espíritos. Olha como uma coisa tem coerência. Por que nós somos cristãos? Porque essa é uma das respostas. Então a nossa lei moral, a lei moral que a gente estuda, trata e diz respeito da mesma maneira que o maior mandamento que Jesus trouxe. Jesus não disse amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Olha o que os Espíritos estão falando aqui. As leis morais vão tratar do relacionamento do homem. Homem é espírito encarnado, tá? Essa é a denominação de homem na obra espírita. Um espírito encarnado, ou seja, qualquer um de nós. Então, ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras do corpo bem como as da alma. São as leis morais. A gente tem que mergulhar nessas leis. E a outra questão que está relativa à compreensão dessas leis, agora está lá no final do Livro dos Espíritos, na questão 921, é aquela questão, eu gosto bastante dela, eu não consigo ficar longe dela, de volta e meia nas palestras eu dou um jeitinho de colocar ela, que é, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Isso a gente vai entender também a mensagem do Cristo Consolador. Tem uma felicidade relativa? Olha a resposta, né? Às vezes os espíritos são duros com a gente, né? Mas isso é bom, verdadeiros, né? Já coloca o que é. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Né? Se a gente pensar nos nossos problemas, aquilo que nos deixa infelizes, se a gente fizer uma relação disso, vamos anotar, vamos fazer uma listinha daquilo que não me deixa feliz. Será que realmente é obra dos outros? Será que eu estou levando em consideração que o outro também tem os seus direitos de fazer o que ele quer fazer? E na verdade o que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que cuidar, o
que eu tenho que melhorar é a minha relação na absorção disso que vem do outro. Porque o que o outro faz, é o que o outro faz, às vezes eu não consigo ter domínio sobre isso. Aonde entra o meu domínio? Meu domínio está naquilo que eu posso controlar. É como eu recebo aquilo que o outro faz. Se eu consigo entender isso, se eu consigo estar em paz com relação a isso, se eu consigo entender que o outro também é um espírito imperfeito, como eu, tem as imperfeições, tem as dificuldades, está na luta, está passando por talvez tantas outras coisas, se eu consigo entender isso, eu já resolvo boa parte dos meus problemas. Não é verdade? Boa parte. E aí é só não criar mais, é só não fazer o mal, pronto, né? Pela prática da lei de Deus, dizem os Espíritos, por isso que eu coloquei essa questão aqui. Olha, de novo, a prática da lei de Deus. Olha o conhecimento da lei. A gente tem que conhecer para colocar ela em prática. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência. E aí ele continua dizendo que o que a gente precisa ter na nossa mente, levar em consideração, é a vida futura. Ter fé no futuro. Entender que nós estamos aqui nessa terra de passagem. E aí ele chama a nossa atenção que a terra é uma parada momentânea numa péssima hospedaria. Numa hospedaria de má qualidade. É isso que a terra é. Olhando, os espíritos olhando para cá. A terra é uma hospedaria que não é de boa qualidade. Então, a gente tem que olhar para o futuro. A promessa dos espíritos é uma promessa muito linda para aquele que conseguiu deixar aqui os vícios. Aquele que conseguiu deixar aqui o domínio, o controle das paixões, de tudo aquilo que faz a gente perder, perder paciência, ter ataque de fúria, essas coisas que a gente ainda tem aqui na Terra. Quando a gente conseguir tiver esse domínio, a gente vai ter acesso a mundos mais felizes. A gente vai ter acesso a situações de muito mais felicidade, tranquilidade. Isso já não é daqui a século. Claro que para a gente ter esse domínio também não é assim, né? Mas por isso que a gente precisa ir estudando e controlando, olhando o nosso dia, o que não está legal, o que eu fiz hoje que não está bom, onde eu faltei com respeito, onde eu invadi, alguma situação que eu não deveria ter feito, onde eu fui duro com alguém, onde eu não aproveitei para ensinar, onde eu não aproveitei para levar a mensagem do Cristo Consolador. Onde? Em que situação? A gente precisa todo dia olhar para o nosso dia e fazer essa reflexão. Nem sempre a gente faz, não faz, mas tem que fazer. É assim que a gente vai construindo aí a próxima situação que acontecer na nossa vida, eu já vou estar alerta. Opa, eu pensei aquele dia, aconteceu isso e não foi bom. O resultado não foi bom. Então eu já sei o que fazer. Isso em qualquer situação. Na nossa casa, com a família, no trabalho, no estudo, na vizinhança, na nossa cidade, no nosso país. Enfim, em qualquer situação que a gente viva aqui na Terra, a gente pode estar exercitando e fazendo essa reflexão. Isso é importante, fazer essa reflexão. Por isso que eu falei lá no começo, o estudo, o mergulho no estudo das leis morais é muito importante. Mas eu colocar esse estudo na minha vida é que faz todo sentido. É essa mudança de comportamento que é a proposta espírita. É a gente ser um pouquinho melhor hoje do que a gente era ontem. Um pouquinho melhor, a gente sair dessa encarnação um pouco melhor. Esse exercício a gente pode fazer em casa. Como é que eu era há 10 anos? Nas situações que a gente vive, como eu era? O que eu mudei?
será que eu mudei ou será que eu não mudei? Às vezes a gente tem que perguntar para outra pessoa, essa é uma técnica, tem que perguntar para outra pessoa, né? E nem sempre as pessoas que gostam mais da gente vão falar. Às vezes quem gosta muito da gente não fala, né? Então você vai dar um feedback pro chefe, né? Você fala só elogia, né? Ou então para aquela pessoa que você ama muito, é difícil você destacar algumas coisas que não estão boas, mas isso é exercício também, é nosso exercício, é exercício também. Então, prestar atenção na reação das pessoas com relação às nossas atitudes já é um caminho. Você presta atenção como a pessoa está reagindo. Se a pessoa reagiu mal, talvez seja um caminho para você perguntar, diz alguma coisa que não está legal, e aí todo dia a gente vai melhorando. Mas olha só o que o Cristo tem para falar para nós. Essa mensagem é muito linda, provavelmente não vai dar muito tempo, mas eu vou dar uma passada nela, destacar algumas coisas e fica para a gente estudar em casa. Eu acho que hoje está um dia muito propício para a gente mergulhar nessas mensagens do Cristo Consolador. Começo de ano é bom para isso também, para a gente pensar o que foi o ano passado, o que a gente fez, qual é a proposta para esse ano. A gente tem metas para muitas coisas, né? Vamos colocar uma proposta na nossa vida moral para a gente amar mais, perdoar mais, ser mais feliz. Terminar esse ano um pouquinho mais feliz, mas principalmente tentar terminar esse ano ajudando as pessoas a serem um pouquinho mais felizes. Aí a gente acaba sendo mais feliz, porque a gente tem ainda um entendimento talvez errado do que seja felicidade. Então a felicidade do espírito bom é a felicidade daquele que faz o outro feliz. Então vamos colocar isso, vamos tentar fazer um pouquinho as pessoas que convivem conosco esse ano um pouquinho mais feliz. Colocar isso na nossa vida e todo dia, exercitando isso um pouco, já é um grande passo que a gente pode dar na conquista da nossa felicidade. E aí olha só o que o Cristo coloca para nós nesse item. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Só aqui já dá para a gente tirar uma porção de coisas. Qual a missão dele? Instruir e consolar. O que é um planeta de provas e expiações? A gente precisa de consolo para nossas expiações, né? Porque é a gente pagando nossas dívidas, vamos falar no senso comum, né? Do jeito que a gente fala, estamos aqui para pagar os probleminhas que a gente arrumou lá atrás. Então ele vem consolar, ele vem dizer sim, né? Você errou, ok. E aí o que ele fazia quando ele curava as pessoas? Vai, não peques mais. É isso, errou. Vamos levar em consideração o que a gente fez, o que passou, aprender com aquilo que passou e olhar para frente. Consertar, vai lá, precisa pedir perdão com alguém, pede, precisa consertar, pagar, paga, resolve, arruma na medida do possível. E tudo é possível. As pessoas falam aí fora também, tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Nós espíritas nem isso podemos falar. Para nós, tudo tem jeito. Porque para a morte também, porque ninguém morre. Quem morre é o nosso corpo, é essa roupa. Alguém fica chorando quando uma roupa está ruim e não consegue mais usar? Não, você agradece até a roupa e fala, que bom, adorei usar você, mas até logo. Com o nosso corpo é a mesma coisa. É a mesma coisa, nem a morte nós temos. Nem a morte. Então, para tudo se dá jeito. Esse é o consolo proposto pelo Cristo e pela doutrina espírita. É dizer que tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Se a gente mudar a maneira de olhar para o nosso problema e olhar para frente. Então ele vem consolar e ele vem instruir. Quem? Os pobres deserdados. Eu falei assim, mas deserdados que não têm herança. Olha só que bacana. Aí você vai numa mensagem, mais uma mensagem para vocês lerem em casa. Uma mensagem que é do espírito Lázaro. É do Lázaro. O homem no mundo.
Está no Evangelho também. Coloca lá na Kardecpédia, Homem no Mundo. Vem a mensagem. E ele vai falar da felicidade, do que tem que ser o nosso trabalho aqui no mundo. Aí ele diz assim: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Essa frase aqui, ó. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Olha que frase linda. Nós, herdeiros do céu, céu no sentido desse mundo espiritual, dessa vida espiritual, dessa vida de felicidade. Nós somos esses herdeiros que contam os dias que faltam para tomar posse da sua herança. Vamos fazer um paralelo com a herança da matéria, né? Se a gente soubesse, né, que vai receber uma herança, hein? Quem não quer, né? Ai, fala, morre aquela tia que você nem sabia que existia, né? E você é o único sobrinho, né? E ela te deixa uma herança e faltam uns dias para você receber aquela herança material. É uma expectativa boa, não é? Agora, a expectativa de receber o céu, olha isso. Então, vocês estão vendo como as mensagens, elas se entrelaçam, como uma complementa a outra. Quando você coloca deserdados, mas por que nós seríamos deserdados? Porque nós somos espíritos que ainda fizemos escolhas no mal. Enquanto a gente fizer escolhas no mal, a gente não recebe essa herança. Olha que maravilha. Ter isso é bom. Porque a gente não precisa ser parente de ninguém, né, para receber uma herança, não precisa dar sorte de ter alguém rico na família. Nada disso. É para todos. É para todos. A condição é que a gente faça o bem. Então, esse convite dele é para nós. Instruir e consolar quem? Os deserdados. Nós que ainda não estamos nessa condição que o Espírito falou lá na outra mensagem. A nossa felicidade ainda não é daquele que espera, que conta os dias para tomar posse da sua herança. Será que a gente está assim nessa condição? De pensar, puxa, bora morrer logo para ter acesso a esse mundo feliz. Ou será que a gente pensa assim, Senhor, me dê mais alguns aninhos, por favor, para eu conseguir consertar o que eu ainda não fiz? Não é? Geralmente é isso que a gente pede, né? Deixa eu ficar por aqui, Senhor, que ainda não dá para encarar o lado de lá, né? Sem essa roupa que esconde, sem essa roupa que é o nosso corpo, que é uma máscara, que a gente olha para as pessoas, a gente não sabe se as pessoas estão felizes, estão tristes, se estão te odiando, se estão mandando boas vibrações ou estão mandando vibrações ruins, a gente não sabe. Porque o corpo físico, a gente pode até sentir um pouco, né? Um pouco, mas enquanto nós estamos encarnados, a gente consegue disfarçar muito bem, muito bem. E quando nós formos espíritos, esse é um dos primeiros problemas que nós vamos enfrentar. Não vai ter mais máscara. A gente vai ser o que a gente é, o que a gente sente, o que a gente pensa. Por isso que essa transformação tem que ser urgente, ela é urgente, né? Imagina, a gente vai querer estar do lado de lá. Só que, claro, né, os espíritos bons, eles são bons, eles não vão causar nenhum constrangimento. O problema são os nossos companheiros imperfeitos, que vão falar lá, bonitinha, hein? Fazia tanta palestra e olha aí, ó. Né? Falava, estudava, mas a prática, cadê? A prática vai estar estampada no nosso perispírito. É assim. Então, a gente tem que procurar fazer essa transformação já, com essa promessa de chegar do lado de lá e a gente ter acesso a pessoas, a mundos, a situações de felicidade. E mais importante, a gente poder ajudar aqueles
fala muito isso no nosso grupo de estudo, a gente conversa bastante isso, que a gente precisa deixar de ser pedinte. A gente pede muito, a gente quer, a gente pede. A gente tem que estar do outro lado, tem que falar, Senhor, eu estou aqui, me fala. O que eu devo fazer? Como eu posso ajudar? Chegar do lado de lá, a hora que o Cristo falar, eu preciso de pessoas, espíritos que me ajudem, bora levantar a mão e estar disposto a trabalhar. E não ser daquela turma que, eu preciso de ajuda, eu preciso da mão. Não! Todos nós somos espíritos com todas essas possibilidades. Venho dizer-lhes, continua ele, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Olha aí. Olha só, olha a recomendação dele. Ele não está dizendo para a gente que a gente vai se livrar da prova, porque não tem jeito da gente se livrar da prova. Deus nos fez assim, perfectíveis. Deus não nos fez perfeitos. Ele nos fez simples para que a gente fosse se aperfeiçoando e o mérito fosse nosso. Imagina eu pegar para um jovem agora, tirar um jovem daqui, tem alguns ali, e falar assim, olha, um diploma de medicina para você. Né? Nem estudou, não fez nada, não se esforçou, não ficou noite sem dormir, não teve a prática, tá. Né? Imaginar que a gente conseguisse colocar um chipzinho na cabeça e o conhecimento está aqui, bora. Cadê o mérito? Cadê a construção desse conhecimento, esse desenvolvimento? Então, a proposta do Cristo é coerente com isso, com o progresso, com a lei de progresso. Então ele diz, o que a gente tem que fazer? Nos livrarmos das provas? Não. O que a gente precisa fazer é elevar a nossa resignação. Aí a resignação, a gente olha outra mensagem, tem uma outra mensagem no Evangelho também, em que o Espírito ele define a resignação como consentimento do coração. Consentimento do coração. Ou seja, as provas vêm, eu olho para aquela prova, recebo, né? Pergunto o que ela quer comigo, e aí eu faço o que eu tenho que fazer, mas com o coração em paz, sem revolta, com o coração tranquilo. Então a proposta do Cristo é a gente elevar a nossa resignação ao tamanho da prova. Não é abaixar a prova. Não é dizer, tira essa prova de mim, Senhor. Não é isso. É dizer, Senhor, me dá força. Está lá no capítulo Pedi e obtereis, quando a prece é 100% atendida. 100% garantem os Espíritos. Quando nós pedimos força para enfrentar as provas. E não quando nós pedimos, Senhor, tira essa prova daqui, Senhor, deixa eu passar, me livra disso, não quero. Não, gente, prova é para a gente aprender. É para a gente aprender, nós estamos aqui na matéria para isso. O máximo que pode acontecer conosco é morrer. Mas olha que beleza, se a gente morrer cumprindo as provas, a gente chega do lado de lá, belezinha. Olha isso. Não tem problema. Então assim, a gente não pode pensar tamanho. Eu sei, eu estou talvez assim relativizando muito. Não estou querendo dizer que os nossos sofrimentos não são sofrimentos grandes. São, e eu sei que são. Vocês sabem que são. E são grandes, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que tudo isso passa aqui na Terra e num tempo muito curto. Passa. Daqui a pouco passou. E como é que eu passei por essa situação? Como que eu, Espírito, passei por isso? Então a proposta do Cristo é essa. Que elevem a resignação ao nível da prova. Se a prova é grande, grande resignação. Eu não dou conta, eu peço ajuda. Quem? Ao meu anjo guardião. Ao meu anjo da guarda, que é um Espírito bom. Aos bons Espíritos. Aos amigos, claro, né? Então Kardec também
que convivem conosco, nossos familiares, que dão conselhos. É aí que a gente vai pedir ajuda e falar assim, nesse trem está meio pesado, me ajuda aqui a levar. É assim que a gente faz. Que chorem, diz ele, que chorem, porquanto a dor foi sagrada nos jardins das oliveiras. Olha isso. Jesus precisava passar por aquilo? O jardim das oliveiras é quando Jesus foi entregue, quando Jesus foi traído, quando ele foi levado preso. Aquele momento talvez de dor, né, assim, extrema, num sentido daquela dor moral, de que ele foi traído pelos próprios apóstolos, né, seria negado por um. Mas ele compreendia, isso também não tinha problema, ele sabia que aquilo ia acontecer. O Espírito puro não se incomoda com essas coisas. Mas o que ele quis dizer com isso? Que chorem, porque a dor foi sagrada. O que aconteceu no Monte das Oliveiras não precisava acontecer. Jesus não precisava passar por expiação no Evangelho. Jesus não precisava passar por prova. Ele já era a verdade. Ele já tinha o conhecimento. Ele e o Pai eram um. O que isso significa, gente? Isso é conhecer a lei de Deus. Um dia nós seremos assim também. Imagina, você compreender o pensamento de Deus. Você conseguir cumprir a lei sem esforço, sem sofrimento, sem dúvida. E Jesus já era assim. E ele passou por aquilo, então aquela dor, por isso que ele diz que foi sagrado, que aconteceu no Monte das Oliveiras, porque ele não precisava passar. E ele passou. E ele passou até o fim pela prova. Nós não, nós ainda precisamos passar. Então por isso que nós precisamos da resignação. Porque as provas que a gente passa, as expiações que a gente vive ainda aqui na terra, são expiações que nós escolhemos antes de encarnar. Nós fizemos a escolha de passar por isso aqui. Então por isso é responsabilidade nossa também colocar a resignação nesse nível. E ele diz, mas esperem, pois que também eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Olha ele dizendo, quando você sente que você não está dando conta, chama para os anjos. Tem o anjo da guarda, você tem um anjo da guarda, missionário de Deus, que ele está aí para cuidar de você, ele está para cuidar da gente. Aquele momento que a gente tem de dizer assim, está difícil a coisa, ajuda aqui, e vem, ajuda bem. Mas a gente tem que pedir, e a gente tem que querer mudar. Eu vou ler só esse próximo parágrafo e aí vai ficar o restante da mensagem. É uma mensagem curtinha, mas nem isso eu dou conta para vocês verem, viu? Obreiros, diz eles, obreiros, que somos nós, traçai o vosso sulco. Ele está fazendo comparação com o obreiro da terra, né? Traçai o vosso sulco. Ou seja, vamos colocar a mão na massa. Lá nas leis morais também tem a lei do trabalho, que é toda ocupação útil. Então a gente está aqui nessa terra, gente, não está passeio não. A gente está para trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento e para ajudar as pessoas que estão conosco, ajudar o planeta, né? Ajudar a que aconteça essa transformação que precisa acontecer geral. Traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Ou seja, todo dia esse é o convite dele. Todo dia, olha com a proposta, junto com a proposta de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho não falou pra gente? Revisa seu dia todo dia. Recomeça no dia seguinte, revisa seu dia. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Mas vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha que coisa mais linda isso. Nós temos que abrir o sulco também dos nossos pensamentos.
Pensamento a gente entende como tudo aquilo que acontece na alma. São as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa imaginação, o nosso pensamento. Tudo que acontece na alma, na nossa alma. Isso são o que ele chama de pensamentos. Então, as nossas emoções, o nosso sentimento. Abrir o nosso coração, fazer o suco para que esse jardineiro divino coloque em nós a semente. E é essa semente que vai germinar. Então essa é a proposta dele. E quando a gente chegar lá do outro lado, aí ele vai continuar, nós vamos parar aqui só mais essa linha. Olha. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha só. Então, quando a gente fizer esse trabalho, mergulhar na lei, estudar a lei de Deus, entender a lei moral, fazer esse trabalho de abrir o nosso coração para a proposta de Cristo, é criar esse suco para que Ele coloque a semente nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, no nosso sentimento. E aí quando acontecer, quando a hora chegar, quando a nossa partida chegar, quando a gente estiver indo sim para o lado de lá, e eu vou dizer que isso acontece um pouquinho toda noite, né? Toda noite a gente dorme, dá uma passeadinha para o mundo de lá, a gente já vai sentindo um pouquinho dessa coisa boa. Então quando a gente realmente deixar esse corpo físico pela desencarnação, nós vamos sentir essa semente que Ele plantou, que é uma semente de amor, que é uma proposta de amor, que é uma proposta de felicidade. A gente vai sentir essa semente germinando. Esse é o convite do Espírito de Verdade. Vocês me desculpem, eu não consegui terminar a mensagem, mas acho que essa introdução era importante a gente fazer. Vocês vão conseguir ler a mensagem agora, olhando também as outras questões do Livro dos Espíritos. E fica o convite para a gente estudar em casa, olhar com cuidado e transformando a nossa vida. Essa é a proposta do Espírito de Verdade e essa é a proposta do Espiritismo. Nossa gratidão, minha gratidão a vocês pela paciência, pelo carinho que eu sempre sinto aqui, a gratidão a Deus e aos bons Espíritos que estão conosco. Muito obrigada.